Você já se sentiu estranho, com uma sensação de peso no estômago, inchaço ou até mesmo um desconforto geral? Sem entender bem o porquê, acredite, não está sozinho nessa. Muitos de nós, especialmente depois dos 60, começamos a notar que o nosso corpo reage de forma diferente a certas comidas que antes não causavam problema nenhum. É como se o relógio da digestão abrandasse e ficasse mais sensível. Passamos uma vida a desfrutar de um bom copo de leite, seja puro, no café ou com as nossas bolachinhas. Não é verdade? É um alimento que nos acompanha desde a infância, símbolo de conforto e nutrição. Mas, e se eu lhe dissesse que, mesmo algo tão familiar e aparentemente inofensivo como o leite, pode transformar-se numa espécie de bomba-relógio para o seu sistema digestivo quando combinado com certos alimentos? Acreditará que alguns casamentos entre alimentos, que à primeira vista parecem normais, podem ser, na verdade, os grandes culpados por aquele mal-estar que você tem sentido. A realidade é que, à medida que envelhecemos, o nosso sistema digestivo torna-se um pouco mais preguiçoso, menos tolerante, e a forma como processamos os alimentos muda. Aquilo que antes era uma delícia e fácil de digerir pode agora tornar-se uma fonte de azia, gases, ou um inchaço persistente que tira o nosso bem-estar. Não se trata de parar de comer o que gosta, mas de entender como o seu corpo funciona e quais são as combinações que, para nós, podem não ser as mais felizes. O segredo está em conhecer estas duplas que não se dão bem e fazer pequenas adaptações que farão toda a diferença na sua energia, no seu sono e, principalmente, no seu conforto diário. Neste vídeo, vamos revelar 3 combinações de alimentos com leite que a maioria das pessoas, infelizmente, não conhece ou ignora, e que podem ser muito prejudiciais para a sua digestão e bem-estar, especialmente para nós, que já passamos dos 60. Vamos desvendar o que de fato acontece no seu corpo quando estas misturas ocorrem e, mais importante, como pode evitá-las para viver uma vida mais leve e cheia de energia. Fique até o final, porque o que vou partilhar pode surpreendê-lo e, sem dúvida, mudar a forma como você se sente no dia a dia. Agora, vamos mergulhar na primeira combinação que, para muitos, é uma surpresa e para outros é uma fonte de grande desconforto: o leite e as frutas cítricas ou ácidas. Pense comigo. Quantos de nós não crescemos a ouvir falar dos benefícios de um sumo de laranja fresco pela manhã? Ou de um ananás suculento depois da refeição? São frutas repletas de vitaminas que nos fazem bem. O leite, por sua vez, é uma excelente fonte de cálcio, fundamental para os nossos ossos, que com a idade precisam de ainda mais atenção. Mas o problema não está no leite nem nas frutas individualmente, mas sim quando se encontram no seu estômago. Imagine o que acontece quando mistura algo tão ácido como o sumo de limão ou laranja com o leite. O leite, como sabemos, é rico em proteínas. Quando estas proteínas entram em contato com a acidez elevada das frutas cítricas, elas coagulam, ou seja, talham. É o mesmo processo que usamos para fazer queijo ou iogurte. Mas a diferença é que, neste caso, essa coagulação acontece dentro do seu sistema digestivo e de forma não controlada. Quando o leite talha no seu estômago, forma grumos pesados e difíceis de digerir. É como se o seu estômago recebesse uma dose extra de trabalho pesado, uma tarefa para a qual não está preparado para lidar com tanta eficiência. Pense em como o seu corpo, que já não tem a mesma agilidade de outrora, tem de se esforçar para quebrar esses grumos. O resultado: uma digestão lenta, azia, refluxo gástrico, inchaço e, por vezes, até cólicas.
Você pode sentir aquela sensação desagradável de peso no estômago que parece não ir embora nunca. Frutas como a laranja, o limão, o ananás, o kiwi e até o tomate, sim. É uma fruta e é ácido. São exemplos clássicos de vilões nesta combinação. Não é raro ver pessoas que, depois de beberem um copo de leite ao pequeno almoço, comem logo a seguir uma torrada com compota de laranja ou bebem um sumo de fruta cítrica, sem sequer imaginar o que estão a provocar no seu próprio corpo. Para nós, que já temos mais de 60 anos, e onde a produção de enzimas digestivas pode estar um pouco diminuída, este processo torna-se ainda mais penoso. O estômago tem mais dificuldade em decompor os alimentos. E esta mistura apenas agrava a situação, levando a uma sensação de mal-estar que pode durar horas e afetar todo o seu dia. A solução é mais simples do que imagina. Não precisa de se privar do leite ou das suas frutas preferidas. O segredo está no tempo. Se quiser desfrutar de um sumo de laranja, beba-o pelo menos 1 hora antes ou depois de consumir leite. Dê ao seu estômago tempo suficiente para processar um alimento antes de introduzir o outro. Assim, as proteínas do leite terão sido devidamente digeridas antes que a acidez das frutas chegue para criar a confusão. Ou, se for um grande apreciador de sumos, pode considerar alternativas ao leite animal, como as bebidas vegetais de aveia, amêndoa ou arroz, que geralmente reagem melhor com a acidez das frutas. Imagine-se a comer um prato de peixe fresquinho, delicioso, e logo a seguir a beber um copo de leite frio. Para muitos, isso é uma imagem de terror, vinda de histórias antigas passadas de geração em geração. Não mistures leite com peixe, faz mal. Quantas vezes não ouvimos isto das nossas avós, embora a ciência moderna não comprove que esta combinação seja mortal ou cause envenenamento imediato. A verdade é que, para muitas pessoas, especialmente com o passar dos anos, esta mistura pode ser extremamente desconfortável e prejudicial para a digestão. A questão aqui é a sobrecarga digestiva. Tanto o peixe quanto o leite são alimentos ricos em proteínas. E o peixe, dependendo do tipo, também pode ser rico em óleos saudáveis para o nosso sistema digestivo, que já não trabalha com a mesma rapidez de quando éramos mais jovens. Processar grandes quantidades de proteína e gordura ao mesmo tempo é um verdadeiro desafio. É como tentar correr uma maratona com pesos extra nos tornozelos. O seu corpo precisa de uma quantidade significativa de enzimas digestivas para quebrar as proteínas e as gorduras presentes, tanto no peixe quanto no leite, quando você os consome juntos. Está a pedir ao seu estômago e intestino para fazerem um esforço dobrado, ou triplicado. Ao mesmo tempo, o resultado: uma digestão muito lenta e pesada. Você pode sentir-se inchado, com gases, com uma sensação de enfartamento que parece não passar, e até mesmo náuseas. Algumas pessoas relatam queixas de pele, como comichão ou erupções cutâneas. Embora isso possa estar mais ligado a sensibilidades individuais ou alergias do que à combinação em si. No entanto, o mal-estar gastrointestinal é uma queixa muito comum e real. Pense nos pratos típicos portugueses, um bom bacalhau assado, sardinhas grelhadas ou um arroz de marisco. Estes são alimentos maravilhosos, mas são também bastante densos e exigem um bom trabalho digestivo. Adicionar leite a esta refeição, seja através de um molho, de um copo de leite puro ou de um doce de colher feito com leite. Pode ser a gota de água que faz o seu estômago revoltar-se. Para nós, com mais de 60 anos, onde o trânsito intestinal pode ser mais lento e a produção de ácido no estômago por vezes diminuída. Esta combinação
pode ser o gatilho para um dia inteiro de desconforto. Não se trata de uma superstição, mas sim de uma observação prática e ancestral sobre a harmonia digestiva. Se adora peixe e não quer abrir mão do seu leite, a recomendação é simples. Dê um intervalo. Espere pelo menos 2 a 3 horas entre o consumo de peixe e o consumo de leite. Assim, o seu corpo tem tempo para processar um alimento antes de se concentrar no outro. Lembre-se, o objetivo não é proibir, mas sim permitir que o seu corpo trabalhe de forma mais eficiente e sem estresse. Pequenas mudanças nos hábitos podem trazer um alívio enorme para a sua digestão e, consequentemente, para a sua qualidade de vida. E agora, passamos à terceira combinação que, embora possa parecer menos óbvia para alguns, é igualmente importante para o nosso conforto digestivo. Especialmente depois dos 60, o leite e os alimentos fritos e muito gordurosos. Sabemos que, à medida que envelhecemos, o nosso metabolismo abranda e a nossa capacidade de digerir gorduras diminui. O fígado e a vesícula biliar, responsáveis pela produção de bilis que ajuda na digestão das gorduras, podem não funcionar com a mesma eficiência de antes. É por isso que muitos de nós começamos a sentir-nos mais pesados, com azia ou refluxo. Depois de refeições mais ricas em gordura, imagine agora adicionar um copo de leite, que também contém gordura e proteínas, logo após ou durante a ingestão de alimentos fritos e gordurosos. É como colocar mais lenha numa fogueira que já está a arder intensamente. Alimentos fritos, como os nossos amados pastéis de bacalhau, rissóis, ou até um simples bitoque com batatas fritas. São deliciosos, mas são verdadeiras bombas de gordura. Quando o nosso corpo tenta processar esta quantidade enorme de gordura, já se esforça bastante. Adicionar leite a esta equação, especialmente leite frio, pode ser um choque para o sistema. O leite frio, ao entrar em contato com um estômago que já está a trabalhar arduamente para digerir uma refeição quente e gordurosa, pode causar uma contração repentina, dificultando ainda mais o processo digestivo. A combinação de gordura saturada, óleos processados dos fritos e a lactose e proteínas do leite pode sobrecarregar o seu pâncreas e a sua vesícula biliar, levando a uma digestão extremamente lenta e desconfortável. Você pode experimentar uma sensação de pedra no estômago, náuseas, inchaço significativo e uma azia que parece não ter fim. Para quem já sofre de problemas de vesícula, esta combinação pode ser particularmente problemática, podendo até desencadear crises. Pense nos petiscos de fim de semana, nos bolos fritos tradicionais ou até mesmo naquela feijoada bem rica que adoramos. Se logo a seguir se deitar e beber um copo de leite para ajudar a descer, na verdade, está a fazer o oposto. Está a sobrecarregar ainda mais o seu sistema digestivo, que já está em modo de emergência a tentar lidar com a quantidade de gordura. O leite, neste contexto, não lava nem acalma o estômago. Pelo contrário, adiciona mais um elemento pesado e de digestão complexa, criando uma barreira para o processo natural. Para nós, que já temos os nossos 60 anos ou mais, é crucial ser gentil com o nosso sistema digestivo. O que antes podíamos comer sem pensar 2 vezes, agora exige um pouco mais de sabedoria e atenção. A melhor forma de evitar este desconforto é simplesmente não misturar. Se for desfrutar de uma refeição rica em gordura, opte por beber água, chá de ervas como camomila ou hortelã-pimenta, que ajudam a digestão ou até um café. Mas evite o leite. Dê ao seu corpo a oportunidade de digerir uma coisa de cada vez, sem sobrecarga. Entender estas combinações
não é sobre proibir-se de comer o que gosta, mas sim sobre capacitá-lo com o conhecimento para fazer escolhas mais conscientes e gentis com o seu próprio corpo. Lembre-se, o nosso corpo é a nossa casa, e à medida que envelhecemos, precisamos de tratá-lo com ainda mais carinho e atenção. As 3 combinações que exploramos, leite com frutas cítricas e ácidas, leite com peixe e marisco, e leite com alimentos fritos e gordurosos, são exemplos claros de como a mistura errada pode levar a um desconforto desnecessário, afetando a sua energia e o seu bem-estar diário. Não é que estas combinações sejam venenosas no sentido literal, mas são venenosas para o seu conforto, para a sua digestão tranquila e para a sua disposição. O impacto pode não ser imediato ou visível para todos da mesma forma, mas o acumular de pequenas reações adversas pode levar a problemas digestivos crônicos, a uma sensação constante de inchaço, azia persistente e, no fundo, a uma diminuição da sua qualidade de vida. Pense no quanto é bom sentir-se leve depois de uma refeição, sem aquela sensação de pedra no estômago, sem gases embaraçosos ou aquele refluxo que nos tira o sono. Ao evitar estas misturas, você está a dar ao seu sistema digestivo a oportunidade de trabalhar de forma mais eficiente e com menos estresse. O seu corpo é sábio e envia-lhe sinais. Aquela dor de estômago que surge do nada, o inchaço que aparece sem razão aparente, ou a fadiga depois de comer, podem ser, muitas vezes, o seu corpo a dizer: algo não está a funcionar bem aqui. Ao prestar atenção a estes sinais e ao aplicar o que aprendeu hoje, você pode transformar completamente a sua experiência com a comida e o seu bem-estar geral. Não precisa de mudar radicalmente a sua dieta. Pequenas mudanças, feitas com consciência e carinho, podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. O importante é ouvir o seu corpo, experimentar estas sugestões e ver como se sente. Cada um de nós é único, e o que funciona para um pode precisar de um pequeno ajuste para o outro. Mas a base, a sabedoria de não sobrecarregar o nosso sistema digestivo com combinações complexas, é universal. Qual destas combinações o surpreendeu mais? Ou talvez você já tenha sentido os efeitos de alguma delas na sua própria experiência. Eu adoraria saber a sua opinião e as suas histórias. Partilhe as suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. A sua partilha pode ajudar outras pessoas que estão a passar pelo mesmo. Se este vídeo foi útil para si e o ajudou a entender melhor o seu corpo, por favor, deixe o seu gosto aqui. Isso ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que também precisam desta informação valiosa. E, claro, não se esqueça de se subscrever ao canal para não perder os próximos segredos e dicas para viver uma vida mais saudável, mais leve e mais feliz, em todas as idades. Lembre-se sempre, cuidar de si é o maior ato de amor que pode ter. Continue a aprender, a adaptar-se e a viver a sua melhor vida, em cada idade